Ok, gente amiga, gente querida, você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática. Muito bem, vamos falar então sobre sistemas lineares homogêneos. O que é isso? Calma, é simples, extremamente simples, vem comigo. No caso então, você olha aqui dois exemplozinhos, que a partir daí então a gente vai pedir para você fazer algumas observações. Me ajuda aí a completar as lacunas. Vamos lá. Então você olhando para esses dois exemplos, você nota que eles têm alguma coisa em comum, correto? Sim, no caso todas as linhas, tá, dos dois sisteminhas, elas terminam em... Isso! Muito bem, elas terminam em zero. Pois é, essa é a característica principal quando você está, no caso aí, lidando com os sistemas lineares homogêneos. Daí o nome, né? Homogêneo, quer dizer que são coesos, são iguais, mantém uma homogeneidade, ou seja, todos eles são iguaizinhos, todos eles terminam em zero. Justo? Muito bem. Qual a consequência disso, gente amiga? É que então esse tipo de sistema, ele nunca vai ser um sistema impossível de ser resolvido. Como assim? Vou explicar isso melhor. Então, no caso, se ele nunca vai ser um sistema impossível, significa então que você sempre vai ter uma solução, ou seja, que a gente sempre vai admitir a chamada solução trivial. O que é isso? Solução trivial. É aquela mais cômoda, é aquela mais simples, a mais óbvia que existe. Ou seja, para que você somando ou subtraindo números e o resultado seja igual a zero, por exemplo, se todos eles forem iguais a zero. Sim, se todos eles valem zero, você pode somar, subtrair tranquilamente e o resultado final vai ser sempre o mesmo, zero, correto? Então, é o que a gente chama aí de solução trivial. Todos iguais a zero. Ok? Então, essa solução ela é sempre válida. Ora, se então essa solução, todo mundo igual a zero, é sempre válida, é por isso então que o sistema nunca é impossível, porque sistema impossível não tem solução. E esse aqui sempre terá pelo menos a solução trivial. Opa, peraí. O que você quer dizer com pelo menos? Sim, que eu posso ter então, né, no caso aí o nosso sistema possível determinado, que aí no caso seria a solução trivial, a solução única desse sistema, ou eu posso ter ele, no caso aí, indeterminado. Além da solução trivial, nós poderíamos ter outras. Tá aí, como é que eu vou saber isso então, na hora da prova, por exemplo? Simples, extremamente simples. O sistema possível e determinado é aquele que você vai ter, né, o determinante da matriz principal como sendo diferente de zero. E o indeterminado, no caso aí, quando você calcular o determinante dos coeficientes, né, você vai achar isso igual a zero. Voltando então aqui para os nossos exemplos. Então, por exemplo, se eu for montar, né, no caso aí, o det com os coeficientes aqui de x, por exemplo, 2 e menos 1, com os coeficientes de y, aqui no caso 3 e 5, você vai ver então que esse determinante, no caso aqui, 2 vezes 5, 10, e 3 vezes menos 1, menos 3, na hora que você calcula diagonal principal menos o da secundária, você vai achar 10 com mais 3, e isso então, né, vai ser igual a 13, que é um valor aí diferente
de zero. Ou seja, nesse caso então, é um sistema determinado, onde a solução trivial é a solução única. Aqui então, só o 0, 0, que vai servir aí como solução, ok? Já no caso desse outro aqui, o que vai acontecer? Na hora que eu for calcular o det com os coeficientes de x, 3, menos 3, 6, de y, 5, menos 2, 1, e da letrinha z, menos 4, 4 e menos 8, eu já vou ver então de cara que esse determinante ele é igual a zero. Como assim? Mas você nem calculou ainda? Pois é. Pela propriedade dos determinantes, olha só. Se você observar essa primeira coluna junto com a terceira coluna, você vai ver então que elas são o quê? Proporcionais. Então, quando você tem, né, linhas ou colunas proporcionais, uma das propriedades dos determinantes é que linhas ou colunas proporcionais, você vai ter esse det igual a zero. Então, nesse caso aí, det igual a zero, significa que além da solução trivial, você vai ter outras. Tudo bem? Muito bem, então agora que você já conhece melhor os sistemas homogêneos, vamos ver então uma questão aí de prova anterior, questão aí do ITA. Então ele pede para você considerar essa equação matricial, onde x, y e z são números reais, e aqui você já viu, né? Terminou tudo em zero, a gente está lidando então com um sistema linear homogêneo. Mais precisamente, que sistema seria esse, né? Se a gente for considerar a primeira linha, vai aparecer 4x mais 5y mais 7z, isso igual a zero. Na segunda linha, menos 16x mais y, mais z vezes zero, no caso não teria, né? Mas vamos colocar aqui, né? 0 vezes z, né? Isso igual a zero. E 4 vezes x, 4x, mais 2 vezes y, 2y, e mais 3z, isso então igual a zero. Esse seria, no caso aí, o nosso sistema homogêneo 3×3, beleza? Bom, no caso então, para a gente saber, né, se tem só uma solução, se teria várias, se ele é determinado ou indeterminado, é interessante então a gente calcular o determinante. Muito bem, para isso então a gente vai pegar desse sistema a matriz dos coeficientes de x, y e z. Então 4 menos 16, 4, o 5, 1, 2 e o 7, 0, 3, e vão calcular o det, no caso aí, dessa matriz. Bom, você poderia, né, repetir as duas primeiras colunas, fazer aí no caso, né, a regra de Sarros, né, diagonais principais menos as secundárias, mas a gente também pode, no caso aí, fazer a operação entre as linhas dessa matriz. Então, por exemplo, eu posso, no caso aqui, já que aqui é 4 e aqui é menos 16, eu multiplicar essa primeira linha por 4, 4L1, 4 vezes o valor de L1, e somar com a L2. Isso então vai modificar essa segunda linha. Então nós repetimos a primeira, e aí no caso vai fazer 4 vezes 4, 16, somado a menos 16, vai zerar. Aí 4 vezes 5, 20, com mais 1, 21. E 4 vezes 7, 28, com mais 0, aqui então teríamos 28, ok? Muito bem. Eu também posso, no caso, subtrair a linha 1 da linha 3, e isso então vai modificar a minha linha 3. Então vou fazer L1 menos L3, para mudar essa linha 3 aqui. Por exemplo, vou pegar então o 4 da L1 menos o 4 da L3, isso vai me dar 0.
Vou fazer 5 da L1 menos o 2 da L3, 5 menos 2, vou ficar com 3 aqui. E vou fazer 7 da linha 1 menos o 3 da linha 3, então 7 menos 3, isso aqui vai me dar 4, ok? Bom, se você ver direitinho, né, no caso, multiplicando essa linha 3 aqui por 7, o que nós teremos, né? Ou então dividindo, né, essa linha 2 aqui por 7, o que vai acontecer? No caso, então, vamos fazer, né, a linha 2 vezes 1/7. O que acontece, então, é que você vai ter linhas proporcionais, sim. Então, aqui você vai ficar com 4, 5, 7 da primeira linha. Aí vai surgir, né, o 0, 3, 4 na segunda, que é igual ao 0, 3, 4 da terceira. Isso quer dizer, então, que quando você faz as linhas proporcionais, e aí subtrai, por exemplo, a L2 menos a L3 ela vai se tornar toda ela igual a 0. Correto? Sim, porque você vai fazer, né, 0 menos 0, 0. 3 menos 3, 0. 4 menos 4, 0. Ou seja, quando você tem, então, né, essa última linha, toda ela nula, na operação aqui entre as linhas que nós fizemos, significa, então, que você vai ter um sistema indeterminado. Sim, porque o det, né, de uma matriz que tem toda ela, né, linha ou uma coluna, toda ela nula, o det vai ser igual a 0. Justo? Aceitável? Então, no caso aí, né, com uma linha ou uma coluna nula, você já sabe, então, que o det é igual a 0. E esse sistema, então, automaticamente vai ser indeterminado, vai ter mais de uma solução. Agora, o que vai acontecer aqui, né, com os termos restantes? Voltando, então, a uma matriz, né, no caso aqui, voltando essa matriz a um sistema equivalente a esse primeiro, ficaria, então, 4x mais 5y mais 7z da primeira. E aqui vai ficar, né, 3y mais 4z igual a 0. Bom, em particular, quando eu pegar essa segunda linha aqui e passar, por exemplo, esse 4z para o outro lado, vai ficar 3y igual a menos 4z. E se eu for, no caso, elevar esses termos aqui ao quadrado, o que acontece então? Nós ficaríamos com 3 ao quadrado, 9, y ao quadrado, e o menos 4 ao quadrado, 16, z ao quadrado. Isso quer dizer, então, que para qualquer solução, né, aqui mais de uma solução, já que ele é indeterminado, para qualquer solução, então, nós temos que ter 9y ao quadrado igual a 16z ao quadrado. Isso, então, vai ser a letra E como sendo a nossa opção correta. Você gostou? Então curta, comenta, compartilha. Grande abraço e até o próximo vídeo.